1 Reis 19, versículo 1. Amém? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta e coma. Amém? Elias tinha chegado num ponto na vida dele onde tudo o que ele podia fazer para mostrar para o povo de Deus quem era Deus, ele tinha feito. As coisas começaram a acontecer quando ele se apresenta a Acabe, né? Você imagina, eu e você, que não somos políticos, não temos um cargo de confiança, não somos alguém reconhecido, se hoje, né, na autoridade de hoje, Deus colocasse no seu coração para você comparecer de frente do Donald Trump e falasse para ele: olha, Estados Unidos vai ficar sem água durante 3 anos, vai secar, não vai chover, não vai acontecer nada e você vai se lascar pelo que você anda fazendo. Quer dizer, talvez muitos de nós não tivéssemos coragem de fazer uma situação dessa. E a Bíblia já começa colocando Elias nessa posição. Se você for tentar ler sobre a vida de Elias antes, você não acha. Já começa com Elias diante de Acabe falando para ele: olha, se você não falar, se você não fizer, se você não se arrepender, se você não mudar, é, não irá ter água, não irá chover em Israel. Israel, naquela época, precisava muito das águas, ao ponto que o que acontece? Versículos antes, capítulos antes, a Bíblia fala que o pai de Acabe e Acabe foram os piores reis em relação à idolatria de Israel. Mas Acabe era um rei super inteligente. Ele era ele era construtor, ele era um rei de aliança. O casamento dele com Jezabel foi um casamento de aliança. Ele era um rei político, ele era politicamente correto, Acabe. Mas, no entanto, Elias, representando a palavra de Deus, nenhum outro profeta na Bíblia chegou falando em nome de si mesmo, exceto Elias. Pode ir lá olhar na Bíblia que Deus fala para ele assim, ó, vai lá e fala em seu nome que eu tô mandando. Então Elias não chegou lá e falou assim: Acabe, ó, o Senhor diz: Acabe, eu tô dizendo, porque Deus falou comigo e é segundo a minha palavra, não vai chover. Então você imagina que autoridade que esse homem tinha diante de Deus. E a Bíblia fala que não ficou um mês, não ficou 6 meses, ficaram anos sem chover. No próprio capítulo você vai estudando, você vai ver que tem uma hora que Acabe vira para o chefe do palácio e fala assim: cara, vai na nascente dos rios para ver se tem capim para a gente levar os animais para lá, para a gente não ter que matar os animais. Senão todos os animais terão que ser sacrificados porque não tem água e os animais estão morrendo de sede. Então era um cara que tinha uma intimidade com Deus muito grande diante disso. E aí uma outra coisa que a gente aprende é que quando Elias aparece de novo para Acabe, Acabe joga o problema. Eu falei isso aqui semana passada. Acabe joga o problema para Elias. Ah, tá aí, né? O cara que faz maior confusão em Israel. E aí Elias fala: não, não sou eu que faço maior confusão em Israel. Quem faz maior confusão em Israel é você. Porque você não é um cara que anda segundo o que a palavra de Deus faz. E aquela época, os cultos de Baal e de Aserá, que eram os deuses que Jezabel trabalhava com eles, tinham deles, eram cultos que eram como se fossem shows hoje em dia. Esses shows de luz, de festa, pirotécnico.
Então, quando Elias chamou os profetas naquele desafio no monte, Elias quis mostrar para eles que o que Deus podia fazer era muito maior e muito melhor do que tudo que eles tinham visto naqueles cultos pagãos. Então, de novo, Elias chama Acabe, Elias adverte Acabe, Elias deixa sem chover, o povo vê aquela situação, chama o povo e ainda vira para o povo e fala assim: olha, vocês estão servindo um Deus que Israel nunca serviu, vocês estão servindo uma deusa que Israel nunca serviu, vocês estão errados, arrependa. Mas o povo ficou o quê? Em silêncio. Foi isso que a gente falou até semana passada, não se manifestou, não tomou um partido. E aí Elias faz o quê? Elias vai, coloca o holocausto, Deus vem, manda fogo. Então imagina aquela cena, você está naquele lugar, Deus pegar, mandar fogo do céu, uma coisa que até então não tinha sido vista por aquele povo. Deus dá poder para Elias para matar 400 pessoas. Ele não matou 10 pessoas, ele não matou 5, ele não tinha uma metralhadora, ele tinha uma espada. Você imagina 400 pessoas contra um cara numa espada, ele pode matar 2 ou 3, o resto junta nele, despedaça ele. Já parou para pensar nisso? Ele não estava com a arma, ele estava com a espada. E Deus honrou ele, ele foi lá e conseguiu matar os 400 profetas de Baal. E quem que estava assistindo isso tudo? Acabe. Acabe viu ele falar que não ia chover, porque foi diretamente para Acabe. Acabe viu o fogo descer do céu. Acabe viu ele matar os 400 profetas. Acabe era rei. Acabe poderia ter naquela hora virado e falado assim: não, eu já vi demais, Deus já me mostrou demais, deixa eu destruir esse povo aqui, porque realmente estava errado. E aí tem muita gente que fala que Acabe era fraco. Não, Acabe não era fraco. Se você estudar Acabe, a história de Acabe, você vai ver que Acabe era um rei forte. Só que ele era manipulável pela mulher dele, que era uma mulher que não era de Israel, que era uma mulher fenícia, que era uma mulher que tinha tradição pagã. E aí o que me surpreende é isso. Quando você vai no primeiro capítulo, aqui no primeiro versículo, fala: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Acabe sabia que aquilo era um milagre cair o fogo, era um milagre matar 400 pessoas. Mas o que acontecia? Quando você não quer crer, não adianta o que acontece. Não adianta o que Deus faz. Porque você não quer crer no milagre que Deus tem para a sua vida. Então não adianta, às vezes a gente pedir um sinal, às vezes o irmão vinha aqui tocar uma música tão bacana igual ele tocou aqui agora, para ser tocado. Há pouco tempo atrás um amigo meu virou para mim e falou assim: o que será que está acontecendo com o louvor? Que toda vez que eu vou no louvor, eu não sinto Deus falar comigo. Rapaz, o problema é com você, não é com o louvor não. O problema aqui era com Acabe. Não era com Elias, não era sequer nem com o povo, porque quando Deus te levanta e te coloca numa posição, é para você reconhecer que Deus te colocou ali e vão aparecer, não é uma não, é várias Jezabel, para tentar te desnortear, para tentar te tirar do caminho, para tentar mostrar aquilo que agrada seu coração, para tentar te mostrar aquilo que é mais fácil, o caminho que é mais largo, os passos que são mais tranquilos de dar. Mas aí o que acontece? Eu acho que depois de tanta oração, de tanta busca do Senhor, tanto assim, a mostragem de que Deus é Deus, o que aconteceu? Elias deprimiu. Na verdade, o que eu fico pensando é que o que aconteceu? Elias ficava tão ansioso, se eu fosse tentar explicar como a minha cabeça, né, de médico, e como a minha cabeça de psiquiatra. Elias por tantas vezes e tantas vezes ouviu Deus falando com ele: cara, vai lá e fala que esse Acabe, cara, vai lá e muda a vida desse Acabe, porque ele é o rei, ele vai mudar a vida do povo. Que chegou uma hora que Elias falou assim: cara, o que Deus pode fazer mais? Cara, vai lá, depois de toda a demonstração de poder que Deus deu, porque aquilo foi uma demonstração de poder, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a água, que estava tudo molhado, né? Então você imagina,
né? O que que acontece? E aí, de repente, Acabe vai lá e conta para a mulher dele e fala assim, não, precisa ver a palhaçada que aconteceu lá. E ainda matou os 400 amiguinhos que você tinha. Ou seja, depois que ele mata 400 pessoas, a mulher vira e fala assim, ah, avisa ele que eu vou mandar matar ele. E aí ele vai e acontece o quê? Ele descrença. Na minha visão, Elias não teve uma depressão, ele teve uma descrença de tudo aquilo. Ele teve uma síndrome de burnout. Você já ouviu falar disso? Que é uma doença que ocorre no trabalho. Tipo assim, você está trabalhando, 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 tentando fazer o melhor e tal, e de repente o que acontece? Você estafa. Você não consegue mais ver perspectiva daquela situação. E por isso que, por amar tanto a Deus e por entender tanto do que Deus era e do que Deus fazia e de toda a história que Deus tinha com o povo dele, que aí o que que aconteceu? Ele teve uma ansiedade tão grande que no cérebro o circuito da ansiedade é o mesmo do medo. Então, toda vez que você tiver medo, você vai ter ansiedade junto. Isso é uma coisa que a gente sabe. Então, o que que aconteceu? Fala que Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Mas não foi só para salvar sua própria vida, porque naquele momento, você acha que Elias largou de ter fé? Não largou de ter fé. Porque Elias, a Bíblia fala que ele mesmo era a palavra de Deus, de tamanha era a comunhão que ele tinha com Deus. E aí ele foge, e só por causa do tempo a gente vai encurtar a nossa história. E aí Deus manda ele para o Sinai, que era o mesmo monte que Moisés, que Deus tinha falado com Moisés, e lá no Sinai Deus fala com Moisés. Para chegar no Sinai, Elias caminhou mais de 40 dias. E o que eu vejo nesses 40 dias é que naqueles momentos não tem como Elias ter passado por isso tudo sem pensar, sem refletir, sem Deus tocar no coração dele. Então foi um ensinamento aqueles 40 dias para ele também. E aí o que é interessante para a gente encerrar é que quando Elias vê a palavra de Deus, né, ele cobre o rosto com a capa e Deus fala com ele num vento fino. O que está fazendo aqui, Elias? Está lá no versículo 13. E aí vai para o 14. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitam a tua aliança, quebram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando me matar. E aí o que que acontece? E aí o Senhor diz: Volta pelo caminho da onde veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, Uja, Razel, rei da Síria, que era uma nação sempre contra Israel. Uja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Uja Eliseu, filho de Safate, e aí vem o chamado de Eliseu, né? Para suceder você como profeta. Jeel matará todo aquele que escapar da espada de Azel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeel. Só para encerrar pelo nosso tempo aqui, Jeel é o cara que mata Jezabel. E se você for lá na Bíblia, vai estar em 2 Reis, eu não vou abrir não para a gente economizar tempo, mas Jezabel, quando vê que está cercada, ela sobe numa janela do palácio, se maqueia e mostra como se fosse uma rainha imponente, capaz de fazer tudo contra todos, como a gente vê muitas pessoas fazendo hoje em dia. E Jael grita lá de baixo: quem está comigo? E aí parece que tem 3, se eu não estiver enganado, 2 ou 3 oficiais dele lá em cima no palácio, e ele vira, joga ela daí. E aí ela é jogada, ela cai, espatifa no chão, e aí o que que acontece? Jael ainda passa com o carro dele, com o cavalo, em cima do corpo dela, para mostrar desprezo, e como Elias falou, tanto para Acabe quanto para ela, o seu corpo vai ser comido pelos cães, né? Isso não está na Bíblia, isso está na história. Eu fui procurar e na história fala que sobrou de Jezabel apenas o crânio, os pés e as mãos. E por ter sido filha de rei, foram mandados enterrar, porque o resto os cachorros
comeram. Então, o que eu quero dizer e o que eu quero que a gente aprenda com essa história é que quando se tem um propósito de Deus na nossa vida, não importa quem venha falar o contrário daquele propósito, se o nosso coração está voltado para o Senhor, para a palavra dele, para o norte dele, para o que ele tem para nós, nada nem ninguém vai te impedir disso. Nada nem ninguém vai te fugir desse caminho, fugir desse roteiro, fugir desse momento com o Senhor. E o mais importante foi que Deus reconheceu que Elias já estava muito cansado. E Deus resolveu colocar um substituto para ele. Mas em toda a Bíblia, até hoje, nunca teve um profeta citado como teve Elias. Deus honrou Elias em todo o tempo, em todo momento. Os últimos versículos da Bíblia, do Velho Testamento, que estão em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, no último livro da Bíblia, cita Elias. Fala sobre o poder que Elias teve, sobre toda a história do povo de Israel, sobre toda a história da Bíblia como um todo. Então, enfim, não importa como o teu inimigo fala, nem o que ele te promete, nem o que ele vai fazer com você, mas o que importa, na verdade, é o projeto que Deus tem na tua vida, o princípio, o ministério e o momento em que Deus tem para você. Isso é que vai se tornar diferente nas nossas vidas, isso é que vai se tornar único na nossa história. Mas isso só vai ocorrer se eu e você estivermos dentro de um propósito. E por mais ansioso, depressivo, síndrome de burnout, né, que agora está na moda, todo mundo tem síndrome de burnout e na verdade ninguém tem, porque ninguém tem diagnóstico certo, né? Porque o diagnóstico é bem complexo, mas na verdade não importa. Se Deus tem para você aquele propósito, abaixa a tua cabeça, ora, tenta ver Deus falar com você na brisa, como falou com Elias. Tenta Deus mostrar para você onde está o propósito dele, como mostrou para Elias. E que não importe o que vai acontecer com as Jezabels que estão aparecendo na sua história e na sua vida, todas elas vão ser vencidas. Porque o Senhor tem um propósito e esse propósito nunca vai ser mudado. Porque Deus é Deus em todo lugar e em todo tempo, desde essa época. Amém? Muito obrigado, Diego.